fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o recém-chegado, aliás, ainda não chegado à Secretaria de Governo, Secretaria-Geral de Governo de Minas Gerais, o vereador Matheus Simões, do Partido Novo, porque ele ainda fica na Câmara pelo menos até o dia 6 de abril. Mas ele é o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, que excepcionalmente hoje, em função da agenda dele, está começando um pouquinho mais cedo. Secretário, vou chamá-lo assim, bom dia, bem-vindo. Quero inclusive agradecê-lo por, no dia seguinte a esse anúncio, vir aqui bater um papo com a gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Thalita, pelo convite e aos ouvintes aí pela audiência. Bom, para a gente começar, secretário, o governador Romeu Zema anunciou o seu nome, o nome do Igor Eto como secretário de governo, né? E o Igor vai ter a função de fazer a interface, o diálogo com a Assembleia Legislativa, e o senhor vai ter a função de fazer a articulação interna do governo, inclusive a partir das demandas que chegarem muitas vezes por meio do Igor Eto nesse contato mais direto com a Assembleia. Nós trouxemos aqui, um pouco mais cedo, já a resistência que existe aos nomes de vocês dois, por serem integrantes do Partido Novo, nessas duas funções. Como é que o senhor avalia? E já se sente chegar num terreno que parece minado com essa resistência? Não, Rodrigo, na verdade isso não me assusta nem me causa preocupações. Eu acho que é natural, especialmente no ambiente político, está acostumado a lidar sempre com as mesmas caras. Se a gente olhar os secretariados do passado em Minas Gerais, nós vamos sempre encontrar gente que a gente já via há 20 anos nos mesmos lugares. Então, essa decisão do governador Romeu Zema, que foi também a decisão do começo do governo dele, quando escolheu os secretários temáticos, de trazer gente que não tinha ainda a participação na estrutura do Estado, de alguma forma assusta as pessoas. Eu acho que com o tempo elas vão perceber que isso veio para melhorar o governo para todos, inclusive para os nossos críticos. Vereador, o que o senhor vai levar da Câmara para a Secretaria de experiência e como exemplo para poder usar nessa nova missão? Resiliência. Capacidade de suportar aquilo que não necessariamente é o que a gente queria que fosse. As coisas no poder público, isso para mim hoje é muito claro, funcionam num ritmo muito menor do que qualquer pessoa deveria esperar. Eu espero poder contribuir com o tempo, Thalita, para que essas coisas sejam mais rápidas, as mudanças sejam mais efetivas, mas a principal característica que eu levo da Câmara é essa, a capacidade de entender que a gente pode influenciar, que a gente pode empurrar, que a gente pode puxar, mas que uma pessoa só não é capaz de transformar a realidade. O governador está tentando montar um grupo grande para que a velocidade dessa transformação seja maior. Mas ainda assim, nós vamos ter que ter paciência. Ô secretário, e qual a sua grande prioridade? Qual vai ser o seu primeiro ato a partir do dia 7 de abril, digamos, quando o senhor efetivamente vai começar o trabalho no governo? Da minha parte, há uma preocupação muito grande em garantir que as políticas públicas do Estado, e aí eu estou falando dos secretários, dos órgãos ligados diretamente ao governo do Estado, daquilo que a gente faz e entrega para a população, funcione de uma forma mais articulada. O governador foi eleito com uma plataforma liberal, mas as secretarias até aqui não conseguiram ainda se alinhar para entregas liberais efetivas para as pessoas. Quando eu falo entregas liberais, eu estou dizendo sobre aquilo que chega à ponta ser mais bem entregue e a gente gastar menos dinheiro e tempo com atividade e meio, sabe, Rodrigo? Eu sei que os secretários ainda não conseguiram fazer essa entrega completa porque nós estamos num momento de penúria financeira absoluta que, infelizmente, só se agrava ao longo do último ano por conta da queda da arrecadação depois dos problemas em Brumadinho. Mas eu espero conseguir ajudar os secretários, agora que as coisas já estão compreendidas e diagnosticadas, a ganhar velocidade na direção de entregas efetivas. Essa é a minha tarefa, olhar para o lado de dentro e conseguir pôr os entregáveis do lado de fora. Secretário, o projeto de recomposição salarial enviado pelo governo à Assembleia já tinha sido muito comentado, criticado, principalmente aqui no Café com Política, durante as nossas entrevistas. Mas nos últimos 2 dias, a política em Minas sofreu uma reviravolta, né? O senhor indo para um cargo novo, o Bilac pedindo para sair do governo, ontem o Zema anunciando o 13º. Como que o grupo tem discutido as ações do governo daqui para frente? Já deu tempo de pensar em novas ações? Como que o grupo tem visto isso? Ontem o governador foi muito criticado, as pessoas estão assustadas. Recebemos aqui no Café Política o Bruno Engler, deputado pelo PSL. Ele fez duras críticas ao governador Romeu Zema, dizendo que ele não teria cumprido com a palavra, né, com o que foi prometido, quando ele teve que vetar parte do próprio projeto que teria sido, que foi apresentado por ele. Ele elogiou, inclusive, a postura do Bilac. Aí eu queria saber como que o senhor
viu a saída do Bilac Pinto e como que o senhor enxerga, como que o grupo tem discutido as novas ações daqui para frente. Thalita, eu vou começar pela questão do aumento e ligar lá a saída do secretário Bilac. Quando a gente olha retrospectivamente, parece um erro a apresentação do projeto do governo de um aumento superior a 40% feito no começo do ano. É claro que é fácil, deste ponto que eu estou hoje, depois da manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional dizendo que ia nos desenquadrar do RRF, do Regime de Recuperação Fiscal, depois do risco de nós perdermos as liminares no STF, de olhar para trás e dizer que o governador errou é fácil. Agora, vamos lembrar que depois disso, nós tivemos a Assembleia Legislativa aumentando esse aumento, estendendo esse aumento para todas as categorias do funcionalismo. Nós tivemos todos esses problemas em Brasília e parece para mim que a decisão do governador é a melhor decisão possível com o cenário instalado. Eu entendo a decisão do secretário Bilac, mas chama atenção para as palavras do próprio secretário. Ele não saiu dizendo que o governador errou. Ele saiu dizendo que ele não teria condição de continuar na sua posição, já que o acordo que ele tinha firmado com a Assembleia tinha caído com a decisão que o governador tinha tomado. E eu entendo a decisão do secretário Bilac, um homem que sai com muita dignidade do governo e que colaborou muito para o que aconteceu nos últimos meses. E vamos lembrar, a relação do governo com a Assembleia melhorou consideravelmente ao longo dos meses em que Bilac esteve à frente dessas negociações. A minha expectativa é que ela continue melhorando. O que nós estamos propondo para o futuro? Mais uma vez, uma relação ainda melhor com a Assembleia para que as coisas andem ainda mais rápido. Eu não estou falando só da Assembleia, também os outros poderes, o Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público, como órgão autônomo aí que tem nos fiscalizar, o Tribunal de Contas, mas um comportamento mais ativo no sentido de entregas à população. Eu gostaria que a gente discutisse menos a relação política do governo com os órgãos e entes laterais a ele e mais o que o governo está conseguindo entregar para a população, porque, no final de contas, governo não existe para si mesmo. O governo existe para as pessoas. Então, eu quero saber, lá na rua, lá na ponta, nós estamos conseguindo entregar o que precisa? E me parece que sim, porque os municípios voltaram a receber em dia os seus repasses. E, portanto, eles conseguiram se reestruturar para, provavelmente, a chegada da maior crise de saúde que o país já presenciou nas últimas décadas, por conta do risco do coronavírus. Me parece que sim, porque o 13º de 2019 foi pago, e o de 2018 foi pago, e o de 2019 está sendo pago numa velocidade pelo menos programada, diferente do que aconteceu no passado. Nós estamos com as forças de segurança trabalhando com remuneração em dia, o que é importante para as pessoas saírem na rua. Nós estamos conseguindo enxugar a estrutura com mais de 45 mil cargos já eliminados, sem que os serviços públicos tenham entrado em colapso. Então, eu acho que a gente focar tudo o que esse governo tem feito na relação dele, que em alguns momentos não é boa com outros entes ou com outros poderes, é uma simplificação perigosa, porque a gente tira da atenção aquilo que efetivamente importa. Está se conseguindo entregar uma vida melhor para as pessoas? Nós estamos longe do que eu espero que a gente seja capaz de entregar. Mas eu queria discutir esses temas, e eu não estou falando com vocês, né? Com todos, ao invés de discutir se alguém está feliz ou está triste com a nomeação de fulano ou beltrano. Esse assunto menor não deveria preencher a vida política do Estado. Mas infelizmente, o secretário, acaba que isso ganha destaque porque a estrutura política que o país tem passa muito por essas questões. E eu sei que não vai ser a sua atribuição, essa relação com a Assembleia direta, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. O que o senhor acha que o governo tem que fazer efetivamente para melhorar essa relação com o Legislativo? O senhor destacava agora a questão da resiliência, o senhor vem aí de uma experiência de pouco mais de 3 anos na Câmara Municipal, onde viu como é que funcionam as coisas com o Legislativo, por mais que a Câmara seja uma instância infinitamente menor do que a Assembleia Legislativa com suas repercussões e implicações. Mas o que vai ser preciso fazer efetivamente? Rodrigo, eu sou servidor de carreira da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Conhece bem a estrutura da Assembleia. Então, assim, eu sei como é uma estrutura complexa. Politicamente, administrativamente, eu não acho que a relação do governador tenha se deteriorado com os deputados ao longo dos últimos meses. Ao contrário, eu acho que é uma relação muito melhor do que ela foi nos 3, 4, 5 primeiros meses de mandato. Ela está ainda muito longe de ser a ideal. Mas eu não vejo, por exemplo, uma relação aqui de violência mútua, como eu vejo em Brasília, quando nós falamos da relação do Executivo com o Legislativo. Essas dificuldades que nós temos, elas estão ligadas, na minha opinião, a um ditado muito antigo. Minha avó gostava de dizer: em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Nós vivemos uma crise econômica no Estado que faz com que os poderes acabem, na falta de condição de resolver de forma rápida os problemas, criando atritos entre si que não ajudam a resolver os problemas. Por isso que eu volto a dizer, eu espero que o secretário Igoreto tenha condição de
melhorar a fluidez dessa relação, não porque ela precise ser boa, porque ela em si mesmo é um objetivo, mas porque quando ela não é boa, ela atrapalha todo o resto de acontecer. Então você tem toda a razão. Isso vem para a frente da notícia e vem para a frente da discussão porque atrapalha o resto a andar. Como é que a gente faz com que o resto venha para frente? Fazendo com que essa relação funcione de forma normal. Qual é a forma normal? O Executivo e o Legislativo são poderes separados, independentes, que devem se respeitar, cumprir os seus papéis e um auxiliar ao outro na lógica de freios e contrapesos a chegar no final, que é a entrega para a população. Desse jeito a gente anda melhor do que discutindo se eu gosto de fulano, não gosto de Beltrano, gosto do jeito de fulano, o jeito de falar, ele é muito ríspido para falar, não, esse daí é muito mole. Isso não soma para a gente para resolver política pública, isso não coloca mais nenhum leito na rua, isso não coloca mais nenhuma vaga em escola. Então, se a gente conseguir tirar esse assunto da frente, eu acho que o papel do secretário Igoreto e o meu papel, de alguma forma, pensando para o lado de dentro, é esse. Esses assuntos administrativos e institucionais, de relação entre pessoas, não deviam fazer pauta da nossa pauta, não deviam ser parte da nossa pauta, e com isso a gente conseguiria focar em saúde, educação, segurança e infraestrutura, que, na minha opinião, são as únicas 4 coisas que efetivamente importam no Estado. Secretário, toda essa revolução na política mineira dos últimos dias aconteceu em meio também ao anúncio da saída do Paulo Brandt do Partido Novo. O Partido Novo que já havia negado em algumas ocasiões, algumas vezes, uma possível crise interna. Mas essa saída talvez confirmaria essa crise. Acho que a saída do vice-governador demonstra que em algum momento no percurso desse pouco mais de um ano, o que o Novo enxerga como futuro para a política e o que o vice-governador enxerga são coisas um pouco diferentes. Não acho que isso nos distancie na forma de ver o Estado e o trabalho que tem que ser desempenhado, e é por isso que eu repito, isso não distancia o vice-governador do governador Romeu Zema nem do seu governo. Mas eu acho que definitivamente nós temos visões de longo prazo diferentes de como a política deveria ser. Eu respeito muito o vice-governador e tenho certeza que ele vai continuar sendo uma pessoa importantíssima para o governo. Mas acho que as críticas que ele fez ao Novo têm de ser absorvidas como críticas de quem enxerga a política de uma outra forma. Eu espero que nós, enquanto instituição partidária, possamos aprender com isso, mas isso não significa que nós vamos mudar por isso. O Novo não está se fechando muito, não, secretário? Ficando muito dentro do seu próprio gueto e se negando a se abrir a outras possibilidades e a avaliar outras possibilidades, até dentro desse assunto levantado pela Thalita a partir da saída do vice-governador do partido? O partido caminha sempre com muita cautela. Se a gente pensar o que nós éramos em 2016 e o que nós somos hoje em 2020, primeira eleição que nós participamos e hoje, quando nós estamos participando da nossa terceira eleição, acho que o partido se abriu bastante. Nós tivemos candidato da primeira vez só em 5 cidades, dessa vez teremos em 35. Essas coisas vão acontecendo num ritmo que, para nós, do partido, parece adequado, para quem olha de fora, parece muito lento. Você imagina, o governador do estado terá candidatos a prefeito em apenas 4 cidades. Isso, inclusive, foi motivo de crítica interna no próprio Partido Novo, né? E aí eu chamo a atenção para o fato de que essa tensão de opiniões, ela faz parte do processo construtivo. Só que a tensão para puxar a velocidade, que é, na minha opinião, inclusive uma das ponderações do vice-governador Paulo Brandt, ela não foi mais forte do que a tensão de caminhar da pressão de caminhar com cautela feita pelo Diretório Nacional. Eu não consigo dizer deste momento estático quem tem razão. Talvez daqui a 20 anos a gente consiga olhar para trás e falar, olha, acertou Paulo Brandt, acertou o partido. Mas eu espero que com isso a gente possa aprender. Eu gostaria que o partido tivesse uma velocidade um pouco maior de expansão, fosse um pouco mais aberto, mas eu entendo quando eles mostram os outros projetos políticos do país e dizem esses outros que correram e pegaram atalhos não chegaram a bom lugar. E aí também eu lembro mais uma vez lá da minha infância, quando falavam, né? Se atalho fosse bom, não era atalho, era caminho. O Novo resolveu não pegar atalhos, o caminho é um pouco mais longo do que as pessoas gostariam. E também dizer que a gente tem que aprender com a política tradicional me parece uma incoerência considerando o que nós vivemos nos últimos anos. Acho que todos nós, da política tradicional e nós, temos de aprender com o resto do mundo como é que democracia se faz. Secretário, o senhor sempre foi conhecido pelas duras críticas que faz ao Legislativo. Isso não vai atrapalhar o novo desafio? Eu acho que atrapalharia muito se eu fosse o secretário de governo. Eu acho que talvez seja esse o principal motivo. De não ter ido para a secretaria de governo, né? Foi estratégico, então. Eu achei muito curioso que no momento em que se deu o afastamento do secretário Bilac, alguém disse à imprensa que eu seria o novo secretário de governo. Isso causou aparentemente um furor.
No meio jornalístico, entre os próprios deputados, eu vi em algum lugar publicado, em algum jornal publicado, que um deputado teria dito: um vereador vai fazer interlocução conosco. Eu acho que o governador é um homem muito sensato e ele disse, falou, olha, uma pessoa que tem uma visão tão crítica do Legislativo, e eu não é uma visão crítica da Assembleia, não, eu até tenho poucas críticas à Assembleia, porque eu acompanho muito mais a minha vida na Câmara. Mas uma pessoa tão crítica ao Legislativo não é a pessoa mais adequada para fazer esse tipo de negociação do dia a dia com a Assembleia. Acertou o governador e podem ficar tranquilos os deputados. Eu os respeito muito, eu não vou atrapalhar de forma alguma o trabalho de interlocução do secretário Igoreto, e ao contrário. Eu tenho certeza que a minha experiência em governança vai permitir que as demandas, inclusive aquelas que vêm da Assembleia, sejam atendidas de uma forma muito mais eficiente dentro do governo. Secretário, o senhor está abrindo mão do seu mandato na Câmara Municipal, vai renunciar ao cargo a partir do momento que assumir a Secretaria de Governo, a Secretaria-Geral de Minas Gerais e não a Secretaria de Governo, não é? E o senhor também está abrindo mão da sua pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. Eu pergunto, que dores isso causou no senhor? Ao abrir mão, o senhor vinha se dedicando muito à sua pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. Recentemente esteve com a gente e falamos muito a respeito disso, inclusive. E eu pergunto, como é que fica o novo? Rodrigo Paiva agora assume de fato essa pré-candidatura e com o seu apoio? Só para complementar, desculpa, Claro, secretário, Thalita, diga. mas na última vez que o senhor esteve aqui, nós falamos justamente sobre isso aqui nos bastidores, e a gente falava sobre essa questão entre você e o Rodrigo. Houve um consenso? Já havia tido essa conversa antes? Já era esperado? Já era programado? Começar pelo fim, Thalita. Não era programado nem esperado. Acho que Rodrigo Paiva foi a pessoa mais surpreendida por essa notícia. Ele ficou sabendo, até por uma questão de lealdade ao governador, ele só ficou sabendo quando todas as outras pessoas já estavam sabendo. Agora, da minha parte, é uma decisão de renúncia. Não estou falando de renúncia ao cargo, simplesmente não. O meu plano nunca foi esse. Se fosse, eu teria vindo ao governo quando fiz a transição. Era a lógica, inclusive. Aliás, fui muito cobrado. Lembro, inclusive, de um editorial do próprio Vitório Medioli perguntando por que é que eu tinha saído do governo se eu tinha feito a transição, que isso era um erro da parte do governador e da minha parte. Ouvi com muita atenção a crítica naquela época, mas reafirmei, falei, não é meu interesse estar no governo do Estado. Venho, neste momento, por conta de uma convocação do governador. Entendo que ele vê a necessidade de uma pessoa com o meu perfil na posição em que ele está me colocando. Com isso, eu saio da vida parlamentar de Belo Horizonte e me retiro da candidatura a prefeito. Estarei ao lado do Rodrigo Paiva, inclusive para entregar a ele as propostas que eu e Cássia Ximenes já tínhamos construído. E continuo tentando trabalhar por Belo Horizonte, mas agora também pelos outros 852 municípios do estado, para além da capital. Isso causou dores? Vou repetir. Causou dores. Para mim é uma decisão muito difícil, especialmente porque eu sou uma pessoa sistemática, sabe, Rodrigo? Eu faço planos, se você combina comigo de ir jantar em algum lugar e na hora que a gente está indo para o restaurante, você me liga e fala, vamos mudar o restaurante, isso já me causa algum desconforto. Agora, você imagina eu passar meses me preparando para ser candidato a prefeito. Mas a política é isso, né, secretário? Por isso que eu disse que resiliência talvez seja o que eu preciso levar como aprendizado da Câmara para dentro do governo do Estado. Aprender a ter mais paciência e entender que nem tudo está sob nosso controle. A gente está caminhando para o fim da entrevista, mas antes da hora do bate-pronto, dá tempo de fazer uma última pergunta. O senhor condicionou ao governador a sua chegada, o seu início de trabalho na Secretaria-Geral do Governo de Minas Gerais, à conclusão da CPI da Andrade Gutierrez na Câmara Municipal. E é um assunto sobre o qual a gente já conversou aqui e eu quero aproveitar a oportunidade para perguntá-lo também. O senhor é relator dessa CPI. Quais as suas expectativas e dá para adiantar alguma coisa do relatório que o senhor pretende apresentar após ter ouvido tanta gente, após receber, inclusive, quase 200 caixas de documentos enviados pela Prefeitura? O mais importante dessa CPI, sem dúvida, são os documentos, muito mais importantes até do que os depoimentos. A gente está ouvindo as pessoas para ninguém dizer que mas também não ouviu a explicação do prefeito, não ouviu a empresa, mas a documentação é que nos interessa e ela demonstra uma falta de cuidado muito grande da prefeitura à época das obras em quantificar o valor devido, uma falta de cuidado muito grande da Câmara Municipal nos dois momentos em que aprovou, tanto na administração Ferrara quanto na administração Célio de Castro, a realização dos acordos, e uma forma de cálculo, no mínimo, extravagante na hora de fazer os pagamentos durante as administrações Pimentel e Márcio Lacerda. Belo Horizonte pagou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais para uma empreiteira por obras realizadas 20 anos antes, sem que ninguém consiga me demonstrar de forma efetiva que esse valor era devido.
E sem ninguém conseguir me explicar como é que uma dívida de 143 milhões de reais se transforma num pagamento de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso eu posso te garantir que estará no relatório. Mas o meu compromisso com a cidade é de não deixar pendências, também com o meu suplente. Eu vou tentar deixar o gabinete o mais pronto possível para receber o meu suplente e passa por isso entregar um relatório conclusivo à comissão. Ainda que ela possa continuar os seus trabalhos, eu não deixarei a Câmara sem a apresentação de um relatório conclusivo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Tu já conhece, mas é sempre bom reforçar. Perguntas objetivas e respostas objetivas. Combinado? Vamos lá. Maior desafio no governo. Equilíbrio fiscal. Pragmatismo político versus projeto do Partido Novo. É preciso privilegiar ideias e valores. Assembleia e deputados estaduais. Os parceiros que Minas precisa para que os problemas se resolvam. O governador é parte desse mesmo grupo. O seu futuro na política a partir de agora. Serviço ao governador do estado e ao povo de Minas Gerais e a minha carreira em segundo plano. O governador Romeu Zema. Um homem que eu admiro profundamente e talvez o único capaz de tirar o estado do estado em que se encontra. A saída da disputa à Prefeitura de Belo Horizonte. Uma tristeza pessoal para mim, mas espero que Belo Horizonte possa refletir melhor sobre o seu futuro do que refletiu sobre o seu passado. Nós conversamos hoje aqui no Café com Política com o novo secretário-geral do governo de Minas, vereador Matheus Simões, do Partido Novo, que permanece na Câmara até o início do mês de abril. Mais uma vez, quero agradecer por ter vindo aqui no dia seguinte a esse anúncio, ter inclusive ajeitado a sua agenda para bater esse papo com os ouvintes da Rádio Super. Foi um prazer recebê-lo, secretário. Prazer foi meu, Rodrigo e Thalita. E bom trabalho, sucesso, que consiga fazer efetivamente um bom trabalho por lá. Obrigado.